Boa noite, pessoal. Vamos falar agora um pouco sobre hiperboloides. As hiperboloides, como vimos na última aula, elas se destacam por ter duas formas: as hiperboloides de uma folha e as hiperboloides de duas folhas. Considerando que as hiperboloides de uma folha, como a figura mostra, são aquelas que a gente pode escrever a sua função como sendo x ao quadrado sobre a mais y sobre b ao quadrado menos e. Vale constar que não é necessariamente nessa ordem. O importante de tudo é que apenas uma variável nas hiperboloides de uma folha ela vai ser negativa. Apenas uma variável vai ser negativa, sendo as demais positivas. Como também o fato dessa variável negativa vai determinar em que eixo a hiperboloide vai crescer, que é o caso aqui. Como no nosso caso temos a hiperboloide de uma folha com o eixo negativo em z, temos ela nesse formato. Temos também as hiperboloides de duas folhas, como por exemplo aqui. O interessante das hiperboloides de duas folhas é que duas de suas variáveis serão negativas, e sendo assim, elas descrevem dessa forma. Ok? Então vamos lá, como é que a gente faria essa hiperboloide? Vamos construir uma. Exemplo aqui, a gente tem a função dada no sentido, no seguinte: x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado menos e ao quadrado sobre 9 igual a 1. Como a gente percebe, apenas o eixo z é que a gente encontra o negativo. Logo, é hiperboloide de uma folha, onde apenas um dos seus eixos é negativo. Quais são os passos que vamos fazer? A ideia básica seria isolar e ver que figura geométrica se constrói num plano e sobrepor um pelo outro, mais ou menos assim. No primeiro caso, a gente tem a função isolando x, fazendo x igual a zero. A gente tem y ao quadrado menos z ao quadrado sobre 9 igual a 1. Se a gente for fazer isso aqui a gente sabe que vai nos dar uma hipérbole no seguinte formato, coisa mais ou menos assim. Deixa eu abrir aqui, fechando tudo aqui, calma, que agora pronto, formando um por um aqui, calma. Pronto, pois bem, imaginemos o seguinte. Infelizmente esse programa ele não consegue, eu não estou conseguindo colocar no eixo z, mas imagine que isso aqui fosse o z, certo? Eu botei x, mas imagine que fosse z, onde a gente tem y ao quadrado subtence t1, e se fosse aqui era para ter z, mas imagine que aqui seja o eixo z. Sobre a parte positiva, né, vai ficar, no caso aqui vai ficar o y e imagine isso aqui z, como a parte positiva vai ser o lado onde a hipérbole vai estar posicionada, as faces da hipérbole vai estar posicionada, e seria nesse seguinte formato: eixo y e eixo z, certo? Temos ainda aqui, quando colocamos nesse formato, teríamos aquela hipérbole, onde a parte positiva é y, estaria as faces da hipérbole, e aqui estaríamos o eixo z. Isolando y, também construímos uma hipérbole de x ao quadrado menos 9 x ao quadrado sobre 4 menos z ao quadrado sobre 9 igual a 1. Isso nos dá também uma hipérbole. Se abrir tudo bonitinho, coisa do tipo assim. Pronto.
imagine que esse eixo aqui seja Z, tá? X ao quadrado, onde está posicionado, e o eixo. E por fim, teríamos ainda o eixo x ao quadrado mais y ao quadrado, onde isso aqui nos dá agora uma elipse. Uma elipse da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se é esse. Não, elipse. Não. Pronto. Uma elipse onde vai ter, onde seus pontos são 2 e 1, nesse seguinte formato, certo? X ao quadrado, só restaurando aqui, x ao quadrado sobre 4, y ao quadrado igual a 1. Isso aí a gente viu na nossa aula presencial, essas figuras geométricas. Pois bem, então, eu sei que aqui eu tenho uma hipérbole, outra hipérbole, uma elipse. Então a figura, se a gente sobrepor os pontos, se a gente sobrepor os planos, colocando num eixo cartesiano de 3 dimensões, eu tenho que, se eu isolo x, eu tenho entre z e y uma hipérbole. Se eu isolo y, entre x e z, eu tenho uma hipérbole. Se eu isolo z, entre x e y, eu tenho, para os eixos x e y, eu tenho uma elipse aqui no centro, essa do centro. A ideia é o seguinte, seria justamente eu, única e exclusivamente, esses carinhas aqui. O eixo, as figuras conforme colocado. Mas lembrando que eu estou fazendo isso simplesmente com o x, com as variáveis iguais a zero. Se eu faço essas variáveis prosseguir, que a gente vai ver como níveis, né? A gente vai ver depois curvas de níveis, e aí vai estar muito mais explícito. Eu vou ter justamente as mesmas figuras, só que com outros pontos, outras coordenadas, mas sempre seguindo nessa ideia. Por exemplo, se eu colocasse aqui nessa extremidade, onde aqui, sei lá, deve ser um ponto z igual a 2, aqui, por exemplo, para um ponto z, sei lá, um ponto z, vou botar aqui 2, por exemplo, eu teria justamente essa outra curva aqui. Como também, se eu tivesse para o ponto aqui menos 2 para z, eu teria uma outra curva, uma outra elipse, só que do tipo assim, só colocando todo mundo no lugarzinho aqui para ficar bonitinho, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar. Botando aqui bonitinha, tirando as então eu teria algo mais ou menos assim, certo? O que acontece então? Se eu saísse colocando para todos os eixos, aumentando esses níveis, né, aumentando essas coordenadas, modificando essas coordenadas, o que eu teria seria justamente uma série de pontos, uma série de coordenadas que descreveria justamente essa minha hiperboloide. Deixa o programa abrir direitinho aqui, que está meio complicado.
Pronto. Se eu colocasse vários níveis, isso aqui eu coloquei pra gente ter uma certa ideia dimensional, eu teria justamente esse carinha aqui. Se eu conseguir girar ele, só que tá muito, vocês perceberão, só que tá meio complicadinho para estar girando aqui, que ele é meio lentinho, para ele força um pouco. Mas o interessante é que vocês consigam perceber justamente essa situação de que eu aumentando essas curvas, deixa eu remontar então, fazendo aqui, deixa eu minimizar, vamos lá, vou pedir uma nova equação aqui, uma equação 3D, deixa eu botar aqui, pronto, e vou escrever minha equação, uma equação implícita do tipo x a quarta y ao quadrado menos z ao quadrado sobre 9. Eu terei justamente nesse intervalo, terei a minha elipsoide. Deixa eu diminuir as curvas de níveis, vou botar somente 15 aqui. Tá vendo? Ele percebe que quando eu boto o eixo Z, ele vai fazer justamente a elipse. Quando eu coloco aqui meu eixo Y, deixa eu botar aqui também, vou botar só 10. Eu vou ter, mostra, foi muito rápido, mas ele mostrou mostrou as elipses. E deixa eu botar também aqui para o eixo X também, vou botar 15. Mostra aqui, tá vendo que ele mostra as elipses, e isso eu terei coisa mais ou menos assim. Deixa eu botar 15 também para o eixo Y, para ficar mais completo. Pronto, olha só, botando ele aqui maior, deixa eu ver se ele vai, nossa, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu trazer pra cá, pronto. Eu vou tentar girar para vocês terem a real noção. Realmente ele é muito, é porque esse programa força muito. Mas enfim, essa seria a nossa elipsoide de uma folha. Seria escrita mais ou menos assim, baseada nesse composto que nós vimos aqui em cima de cada uma dessas expressões, ok, pessoal? Vamos tentar depois fazer a de duas folhas, ok? Até a próxima.